Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Ele disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, presentes aqui na matriz de São Bento, a você que reza conosco esta missa, louvando a nosso Senhor o dom da vida de Dom Bento, como monge, como sacerdote, e se tornou em pouco tempo o irmão nosso aqui nestas terras goianas, nessa cidade de Mineiros. São Bento diz que o monge deve ter a morte o tempo inteiro diante de si. Não é porque São Bento é um doente emocional. Ter a morte diante de si para São Bento é a confiança de que o monge vai descobrindo ao longo da sua vida a sua finitude, vai descobrindo ao longo da sua vida que a sua vida está nas mãos de nosso Senhor. Para que isso? Para que o monge devagarzinho vai compreendendo que as coisas nesse mundo, incluindo a sua vida, vai passar. Não é eterno, não é para sempre. Qual é um outro sentido que São Bento dá para esta sua colocação? Para que o monge compreenda que se colocarmos em Deus a nossa vida vai transcender esta vida. E aí, se colocarmos cada vez mais livres, cada vez mais conscientes de que tudo passa, só não passa as nossas obras, como nós escutamos na primeira leitura, no Evangelho e no Salmo. A minha alma tem sede de Deus, desejo ver o Deus vivo. A vida do monge é assim. Mas tem, na regra de São Bento, um capítulo que é uma preciosidade para a gente entender como São Bento pensa a vida e seus relacionamentos e pensa a realidade interna do mosteiro, que é o capítulo 72 da regra.
esse capítulo não foi escrito simplesmente para que os monges pensem nele. Esse capítulo foi escrito no contexto da regra até então já escrita e no contexto da vivência diária do mosteiro. Os estudiosos da regra de São Bento diz que esse é o testamento de São Bento. Diz que o coração de São Bento está nesse capítulo. E é, de fato, uma preciosidade. Eu vou partilhá-lo com vocês. Aqui, na Matriz São Bento, a gente lê a regra toda terça-feira, na novena perpétua, e às vezes vai passando despercebido. Mas o capítulo 72 da regra diz o seguinte: assim como há um zelo mau de amargura, que separa de Deus e conduz ao inferno, assim também há um zelo bom, que separa dos vícios e conduz a Deus e à vida eterna. Exerçam, portanto, os monges este zelo com amor ardentíssimo, isto é, antecipem uns aos outros em honra. Tolerem pacientissimamente as suas fraquezas, quer do corpo, quer morais. Rivalizam-se a prestar mútua obediência. Ninguém procure aquilo que julgar útil para si, mas principalmente o que é para o outro. Ponha em ação castamente a caridade fraterna. Temam a Deus com amor. Ame o seu abade com sincera e humilde caridade. Nada absolutamente anteponham ao Cristo, que nos conduza juntos para a vida eterna. Não é uma preciosidade? É uma grandeza, é uma beleza. Mas São Bento diz que há dois tipos de zelos. Um que é amargo, que conduz ao inferno. Qual é uma das fontes desta amargura, desse vício ruim? É o ciúme. No capítulo 4, São Bento nomeia claramente o ciúme e a inveja. Mas aqui aparece esta amargura. E esta amargura, uma das fontes desta amargura é o ciúme. Não tanto o ciúme da outra pessoa, mas o ciúme das suas ideias pessoais. O ciúme das suas convicções pessoais. O ciúme daquilo que está sendo cultivado dentro de si mesmo. O ciúme daquilo que o monge pode pensar que é o melhor para todos. O ciúme de si mesmo. Esse é uma das fontes profundas desta amargura que São Bento nomeia. E assim, cada vez que se cultiva pessoalmente esse ciúme das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas convicções, vai substituindo tudo aquilo que São Bento quer que o monge olhe e em Deus confia. Interessante, não é? Muito interessante. E esse ciúme leva para o inferno. Como pode, né? O monge dar a sua vida no mosteiro e ainda ir para o inferno? Essas são realidades que fazem a gente pensar. Isso é um vício. Nomeia claramente, isso é um vício. Quer dizer, a pessoa vai acostumando ao longo da vida a ser assim, de tal maneira que vira um vício. Não dá conta de sair desta realidade. Vocês colocam esta realidade na sua casa. É o mesmo jeito, é a mesma realidade. Você coloca esta colocação de São Bento na sociedade como um todo. É o mesmo jeito, é a mesma realidade que a gente vai vendo, não é? E aí vai separando as pessoas. E aí ele diz o seguinte: há o zelo bom, que separa dos vícios e conduz a Deus e também à vida eterna. Esse é o caminho na vida monástica beneditina para chegar a Deus. Esse é o caminho, tem aqui, escrito, expresso, ensinado, mostrado, a partir da vivência, não é? Da comunidade de São Bento.
A partir disso, esse é o caminho seguro para se chegar a Deus. Então, São Bento continua: exerçam os monges com zelo, né? Este zelo, com amor ardentíssimo, superlativo amoroso, quer dizer, o máximo que se pode ter. O máximo que se pode ter. E como que esse amor é exercido com esse fervor tão grande? Respeitando o irmão, valorizando o irmão, e nunca colocando nada na frente de Deus. Tudo em primeiro lugar é Deus. A vida do monge, e tem que aprender assim, em primeiro lugar é Deus. Escutando aqui, uma das coisas que escutei, que assimilei, não é, de Dom Bento, é que não reclamava de nada e não pedia nada. Esta é a característica do monge. O monge não pede nada. O monge não reclama, mesmo em situações muito difíceis. Em situações muito difíceis. Daí que a vida monástica é um caminho para se chegar a Deus com todo esse despojamento, com toda esta força. Nada antepor a Cristo. Nada, nem seus interesses, nem suas vontades, nem suas pretensões, nem a sua autossuficiência, nada, nem o serviço paroquial. Uma das coisas belíssimas que eu, ao longo do tempo, fui lendo, que vocês compreenderam. A comunidade de mineiros compreendeu que os monges têm a hora para rezar, que os monges têm a hora da sua refeição. E respeitou isso ao longo do tempo, e respeitou de fato. Esta é minha vivência. Quantos anos faz? É minha vivência. A comunidade mineirense sabe do horário dos monges e respeita. Na casa paroquial, não vou. Está na hora de eu voltar para o mosteiro, porque daqui a pouco é o ofício, daqui a pouco é a refeição. Nada antepor ao amor de Deus. É ordem de São Bento, não é escolha pessoal. E se a gente não vive estas realidades importantíssimas, a gente não dá conta de chegar ao céu, e a vida da gente então se torna inútil. Eu me lembro quando eu era diretor da escola, né? Escola grande, era a maior escola de mineiros naquele tempo, o número de alunos e número de funcionários. Eles já sabiam, chegou a hora certa, eu vou. E se chegasse gente para falar com o diretor, eles diziam: é só depois do almoço ou é só depois da janta. Eles sabiam e assegurava esta realidade. Então, a gente tem que fazer as opções da vida da gente. Não segura o monge na paróquia, porque está na hora do ofício, está na hora das refeições. Não se chega atrasado para o ofício, não se chega atrasado para as refeições. Não se falta o ofício, não se falta a refeição. É o contrário à vida monástica. Na história do mosteiro, ninguém de nós trabalhou mais do que Dom Eric. Ninguém de nós. Com tanto serviço, você lembra disso? Com tanto serviço em tudo quanto é coisa. Dom Eric estava em tudo quanto é coisa dessa sociedade. Não é assim? Nunca me lembrei que Dom Eric não estivesse nos ofícios e nas refeições e no recreio. Nunca. Está vendo como que é? Esse é o caminho que leva a Deus. Está aqui, com toda a riqueza, com toda a preciosidade do mundo. Se a gente não valorizar isso, a gente não chega até Deus. Então esta é a vida monástica. Então, que vocês não esperem dos monges e não segurem os monges na paróquia ou em qualquer outro lugar. Não se vai na hora dos ofícios e na hora das refeições. Não tem nada mais, porque é no mosteiro, na vida monástica, que se vai para o céu. E agora eu posso dizer com toda a força, porque agora eu sou bispo. A paróquia depende do mosteiro e não o mosteiro da paróquia.
Porque se no mosteiro não tiver vocação e se não tiver vida firme, na firmeza da fé, a paróquia não vai. A paróquia não vai. Está vendo? Então, em primeiro lugar, é a intensidade da vida. Sabe por quê? Porque é o exercício da fraternidade, é o exercício da convivência. Não vai pensando que tudo no mosteiro é as mil maravilhas. Tem muitas dificuldades, muitos problemas, mas e nada antepor ao amor de Deus estar aqui, São Bento. E depois temer com a Deus com o amor, com o amor. A relação é sempre amorosa. Uma das outras coisas que eu escutei sobre Dom Bento foi que ele procurava, embora não muito tempo na vida monástica, de viver os preceitos monásticos, os preceitos beneditinos. E aqui, São Bento diz, nada, absolutamente nada, colocar antes do amor a Cristo, que vai conduzir juntos, não é separado. A vida monástica não é separado. Vai conduzir juntos até Deus. Esta era a consciência, quantos anos faz? Quase 1600 anos atrás, não é? No século V. Esta realidade, século VI. Está vendo? Juntos, não é separado. Na vida do mosteiro não se faz separado. Na vida do mosteiro não é um monge que executa, é a comunidade que executa. Então, eu escutando aqui, vindo aqui, escutando na cidade, eu intuí e compreendi que Dom Bento tinha estas particularidades muito, muito interessantes. Ainda aqui na porta da igreja, escutei uma pessoa dizer, nossa, mas era bom demais confessar com ele. Sabe por que era bom demais confessar com ele? Possivelmente por causa do temor de Deus. Todo padre que tem uma relação amorosa com Deus, ele é misericordioso e profundamente humano na confissão. Isso, de fato, transborda, mexe com a pessoa por dentro, porque é conhecida e é vista a partir do amor de Deus. Obrigado à mãe e à irmã de Dom Bento que está aqui, Obrigado à comunidade que aqui está. Obrigado que vocês estão aqui para, junto com a comunidade monástica, viver esse momento. E para terminar, eu diria, como é que se vive a morte dentro do mosteiro? A morte dentro do mosteiro é assimilada pela esperança e pela confiança inabalável da bondade misericordiosa de Deus. Todos os monges, quando de fato borbulha no seu coração os ensinamentos de São Bento, têm a esperança de encontrar um dia no céu, porque se faltar um no céu, foge aquilo que nós escutamos da regra, todos juntos no céu, no céu. Agora vocês já imaginaram quantos monges e monjas e irmãs beneditinos estão nos céus, não é? Quantos santos tem? É a ordem que mais tem santos na igreja, é a ordem beneditina. E a ordem que mais tem bispos na igreja, na história, é a ordem beneditina. E a ordem que mais tem papa, na história da igreja, é a ordem beneditina. Está vendo? O caminho de São Bento é eficientíssimo, inclusive no serviço da igreja. E esta é uma realidade que impressiona. E esta é uma realidade que nos encanta. Peçamos a nosso Senhor e aprofunde em nós todos esta consciência, e que vocês possam continuar bebendo nesta fonte profunda de amor, de bondade, de simplicidade. O monge é simples, por natureza, por vocação. O monge é um despojado, não tem nada, não deveria ter nada, é um despojado, porque faz parte da essência, do núcleo da vida monástica. E quando a gente compreende isso e luta para viver isso, esta realidade, a liberdade borbulha dentro do coração da gente, e é por isso que a gente, mesmo na morte, não é, tem a esperança da alegria
tem a esperança do amor eterno. Se Deus quiser, um dia nos encontraremos no céu, inclusive com vocês. Se Deus quiser, vamos nos encontrar. Fiquemos um pouquinho em silêncio, pedindo a nosso Senhor que bebamos na profundidade da riqueza da Igreja e das suas congregações, ordens religiosas e institutos de vida consagrada e de tantos leigos e leigas, milhares e milhares no mundo inteiro, que vive a fé em profundidade.